Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Queridos, nós estamos dando início a nosso tema do ano. Então hoje é o lançamento do tema do ano. Vocês estão vendo aí a foto, né? Como Cristo. Todos os encontros deste ano, todas as vezes que você chegar aqui na igreja, eu espero que você chegue e se depare com esta imagem, como Cristo. Nós vamos tentar esse ano não usarmos os banners como nós fizemos ano passado. A ideia é de que a gente deixe aqui projetado a imagem. Então quando você entrar na igreja, o pessoal da mídia já vai ter deixado essa imagem, para que você sempre se sintonize com a imagem e o tema do nosso ano. E depois também nós teremos o tema mês a mês, conforme nós fazíamos, e vai ter a imagem também projetada do mês. Se vocês chegarem aqui e não tiver aqui projetado, vocês vão lá e falam com eles: gente, cadê? Que a ideia é que esteja sempre aí, tá? Visível. Nós vamos falar de como Cristo. Nosso desejo nesse ano é olhar para Jesus Cristo como nosso exemplo máximo. Queremos possuir a mesma atitude de Jesus Cristo. Desejamos nos tornar imitadores de Jesus, viver como Ele viveu. Por isso, este tema, como Cristo. A nossa expectativa como igreja é que você abrace essa ideia conosco, que você se esforce o máximo que puder para se tornar como Cristo. O nosso versículo-chave do ano se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 2, é o verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve estas palavras, ele estava dizendo aos filipenses que eles tivessem o mesmo sentimento de Cristo Jesus. É a mesma forma de pensar de Cristo que resultaria na mesma atitude que Cristo. E na busca de termos então essa mesma atitude de Jesus, de sermos imitadores de Cristo, nós iremos olhar nesta manhã para a vida de Jesus e dela extrair o molde, o modelo para o nosso viver. Mas eu confesso para vocês que neste período, nesta manhã, eu diria assim que vai ser só uma palha, uma pequena palhinha, né, daquilo que nós poderíamos tratar. Nós vamos começar falando da primeira atitude de Jesus, que é a humildade. Jesus se humilhou. E este texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, vai tratar deste tema. Vai falar sobre o esvaziamento de Cristo, né? Ou a humilhação do próprio Senhor Jesus. Diz assim, olha: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como eu disse, vai ser só uma palhinha. Hoje à noite eu vou pegar esse texto e nós vamos destrinchá-lo. Nós vamos olhar para esse texto hoje à noite e vamos falar um pouco sobre a questão do esvaziamento de Jesus, dessa auto-humilhação de Cristo. Mas agora nós só vamos passar um pouquinho por cima. Eu quero destacar algumas coisas. O texto diz Jesus sendo Deus. Isso significa que Jesus já existia antes da criação. E ele então assume a forma de servo. Ele se faz homem, diz o texto. E como homem, ele foi obediente à vontade do Pai. E veio a morrer na cruz. Obediente
que terminou essa obediência na cruz. Ele humilhou-se a si mesmo, diz o texto. Ele voluntariamente abriu mão de sua glória, de seu poder, de sua autoridade, de toda a riqueza que possuía. Jesus fez isso por vontade própria. Jesus serviu com a sua própria vida para que toda a criação fosse redimida, restaurada do pecado. E nessa manhã que eu quero destacar disso para nós, para mim, para você, é que possamos ser como Cristo, que se humilhou para glorificar e cumprir, realizar a vontade do Pai. Que nós possamos também ter a mesma atitude de nos humilharmos para que Cristo seja glorificado por meio de nós. Que tenhamos a mesma disposição de Cristo de abrir mão de nossos direitos e status, com o fim de ganharmos vidas para Cristo. A segunda atitude que eu gostaria de destacar nesta manhã de Jesus é que Jesus fez e viveu para a vontade do Pai. É interessante que ele viveu de forma que o Pai fosse glorificado. Jesus sempre fazia tudo o que fazia, as suas ações, atitudes, palavras, para que o Pai fosse então glorificado através dele. Ele viveu dessa forma. Ele mesmo disse que a comida que ele tinha era a vontade do Pai. A vida de Jesus foi dedicada para o cumprir da vontade do Pai. E é interessante que ir para a cruz é resultado dessa vontade, e para isso eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Veja, Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e na sua fala a este jovem pastor, aonde ele está dizendo que a igreja deveria orar, fazer súplicas, intercessões, ele apresenta a vontade do Pai. Então veja só, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Cristo, ele diz para Timóteo: Timóteo, ore. Eu recomendo isso, estou exortando para que vocês façam súplicas, orações, intercessões, diz Paulo, a favor de todos os homens. E ele diz: pelos reis, por todos que exercem autoridade. Esse destaque, pelos reis e pela autoridade se deve porque eles viviam debaixo do jugo do Império Romano. E que muitas vezes, então, os cristãos compreendiam e entendiam que não deveriam se submeter ao Império Romano. Os judeus, principalmente aquele grupo chamado Zelotes, lutavam de todas as formas contra este império. E Paulo está dizendo para eles orarem por estes reis, orarem por aqueles que exercem autoridade, sejam eles soldados, sejam eles governantes de alguma daquelas monarquias, de algum dos distritos daquele tempo, mas que eles orassem. E ele diz que eles deveriam orar, fazer tudo isso, para que eles tivessem uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E aí ele apresenta que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E é interessante que Jesus daí diz assim, lá em João 6,38, Jesus fala o seguinte: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E Paulo está dizendo, em outras palavras, que a vontade do Pai é que todos cheguem à salvação. E Jesus está dizendo, então, eu vim do céu para fazer esta vontade do Pai, que todos os homens sejam salvos. E que nós, eu e você, esse é o nosso desafio, termos a mesma atitude de Cristo, isto é, possamos viver para que a vontade do Pai se cumpra através de nós também, para que todos os homens sejam salvos, para que nós possamos ter uma vida
que possa levar o amor de Deus a todas as pessoas. Você deve viver dessa forma. Você deve ser o instrumento de Deus para alcançar todas as pessoas que estão ao seu alcance, do seu relacionamento, porque esta é a vontade do Pai, que todos os homens sejam salvos, que todo ser humano seja salvo. Então, todas as pessoas próximas a você, você deve a elas o amor de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, que não fiquemos devendo nada a ninguém a não ser o amor, porque elas precisam de Deus, assim como nós precisamos de Deus. Elas precisam, e você é esse instrumento de Deus para levar o amor de Deus. A terceira questão que eu queria destacar aqui é que Jesus amou. É a terceira atitude de Cristo que nós devemos imitar. E Jesus amou e amou até o fim. Em João capítulo 13, você encontra isso. Mas eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor, como também Cristo nos amou. Somos chamados para sermos como Cristo, imitarmos nosso Senhor, termos as mesmas atitudes. Mas como descrever o amor de Cristo? E como diz o poeta na música, como descrever o amor que vai de leste a oeste? Como descrever o amor de um Deus que abre mão de toda a sua glória, que abre mão de todo o poder, que abre mão de toda a honra que ele possuía como Deus, de toda a riqueza. E eu vou explicar tudo isso nessa noite, do que Cristo abriu a mão ao se esvaziar. O que está por trás disto, da glória, do poder? Mas ele abriu mão de todas estas coisas e se fez homem. Como homem, ele suportou todo o desprezo. Como homem, ele suportou toda a amargura de homens que se voltaram contra ele. Como homem, Cristo foi cuspido, açoitado, caluniado, rejeitado pelos seus. E tudo isto ele suportou e amou a cada um. E às vezes nós temos dificuldade de suportar coisas tão pequeninas que alguém nos faz, nos falou, ou que às vezes nós achamos que falou, que não falou, que está entre linhas. Cristo suportou dores terríveis, humilhações terríveis, perseguições terríveis. A cada momento tinha um mestre da lei tentando ver se fazia uma pegadinha com ele. Agora eu pego, ele vai cair, eu quero ficar. E ele foi e convivendo, e enfrentando tudo isso, tudo por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. A cruz de Cristo é a maior prova de amor já dada por alguém. A cruz de Cristo é a maior declaração de amor já feita por alguém. A cruz é o lugar onde aquele que era o provedor de toda a bênção se torna maldito. O lugar onde aquele que é dono e senhor de toda honra e glória se torna vergonha para os homens. A cruz é o lugar onde Cristo pega esta vergonha e acaba transformando em vitória para nós. Na cruz, Cristo amou a todos, amou a mim, amou você. Cristo amou aqueles que o pregaram naquela cruz, aqueles que blasfemaram a seu respeito, que levantaram falsas acusações a seu respeito, que cuspiram em sua face, que o açoitaram, dilacerando as suas costas, mas naquela cruz ele amou a cada uma destas pessoas. Aqueles que não deram ouvido à sua voz, mas também amou aqueles que o abraçaram, amou aqueles que o receberam, amou
como amou a Lázaro, como amou a Marta, como amou a Maria, como amou a Pedro, como amou a tantos homens que andaram com Ele. Ele amou os amigos, Ele amou os inimigos. Na cruz, Cristo amou os fariseus, tanto tentavam derrubá-los, Ele simplesmente amou. E nós somos chamados para sermos como Ele, como Cristo, amarmos. E essa é a mensagem que nós teremos durante este ano, que nós possamos seguir este modelo de vida, que nós possamos ser imitadores de Cristo. Ser como Cristo é saber que em Cristo eu fui liberto do pecado, da lei, de toda a culpa que pesava sobre mim, que toda a dívida que era contra mim foi paga, que hoje eu sou justo diante dos olhos de Deus, lavado e comprado com seu sangue. Ser como Cristo é eu ter esta consciência de que sou livre, verdadeiramente livre. Em todos os aspectos e dimensões da minha vida, Cristo me fez livre. Mas eu escolho servir a Cristo, servir ao meu próximo, na liberdade que Ele me deu, assim como Ele livremente escolheu dar sua vida por mim, naquela cruz. Eu escolho agora também, uma vez que entendi o que Ele fez, e que Ele me libertou de tudo que pesava contra mim, eu agora escolho sim, viver para glorificar o seu nome. Eu escolho amar como Cristo amou. Eu escolho servir como Cristo serviu. Eu escolho perdoar como Cristo perdoou. Eu escolho me esvaziar de mim mesmo para seguir e imitar o meu Senhor e Salvador. A escolha agora de me doar ao próximo, como Cristo se doou, de seguir as mesmas pisadas de Cristo, andar sobre as suas pisaduras, essa escolha eu faço, e essa é a escolha que eu estou trazendo a você, para que você possa fazê-la, que neste ano, você possa escolher ser como Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quem sabe agora você possa dizer: Cristo, eu faço essa escolha. Eu escolho ser como o Senhor. Eu escolho amar como o Senhor. Eu escolho me esvaziar de mim mesmo como o Senhor. Eu escolho, Cristo, perdoar como o Senhor perdoou. Eu escolho ser um imitador, um seguidor fiel do Senhor. Se você está aqui e você nunca fez essa escolha na sua vida, e você quer fazer isso hoje, quero falar, eu quero hoje escolher ser como Cristo na minha caminhada. Eu quero que você levante uma das suas mãos onde você está. Eu quero orar por você. Se você tem isso no teu coração, eu quero ser como Cristo. Eu quero entregar-me a Cristo, eu quero deixar Cristo me levar, eu estou aqui, Cristo, eu quero amar como o Senhor amou, eu quero perdoar como o Senhor perdoou, eu quero viver como o Senhor. Deus eterno e poderoso, graças te dou, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, e tem nos chamado de filhos. E nós hoje oramos para que o Senhor nos ajude agora como igreja, cada um de nós, como um corpo, podemos crescer neste ano, nessa decisão de sermos mais e mais parecidos com o Senhor. Nós queremos ser, nós queremos viver, nós queremos pensar, nós queremos agir, nós queremos falar, nós queremos andar como o Senhor.
Nós queremos ser como Cristo. Essa é a nossa escolha hoje, como igreja. E oramos para que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, nesta caminhada deste ano, de forma que no final deste ano, cada um de nós possamos espelhar a Tua imagem, Senhor. Refletir esta imagem a todas as pessoas. Queremos ser mais e mais como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.